volta. Mais uma vez, eu aqui, você aí, estamos ligadinho, Simplesmente Mulher Podcast. Que bom estarmos de volta e saber que mais uma semana o Senhor nos sustentou. E eu posso dizer, como diz o salmista Davi, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é benigno, Ele é tudo em nossa vida. E vale a pena, mais uma vez, estarmos aqui para transmitir para você algo maravilhoso. Testemunho que vai edificar a tua vida, que vai aumentar a tua fé. E que você que está passando por algo, não sei o que você está a passar, mas através de um testemunho, através de uma palavra, através de algo que parece ser simples, mas o Senhor usa alguém para trazer para você que Ele é, que Ele pode, que Ele faz. E o nosso Deus é tão poderoso em trabalhar a nosso favor que Ele dá experiência para pessoas que conseguem passar por ela e ir até o fim, para depois estarmos juntinhos aqui e transmitir para você aquilo que você precisa. Então fique ligadinho, continue ligadinho, manda o link para alguém, para tua amiga, para tua mãe, para tua sogra. É verdade! Convide alguém para assistir com você. Quem sabe Deus quer falar com a tua amiga, com a tua vizinha, com o teu parente. Quer falar através desse testemunho e você comunicando, olha, Simplesmente Mulher está começando, vale a pena você assistir esse podcast. É isso aí, vamos lá, juntinho divulgando a palavra do Senhor Jesus. Eu convidei uma pessoa que vai trazer uma experiência de vida. Há um momento assim, parece que não muito bom. Mas depois, sabe aquela palavra do Senhor Jesus que diz assim, tu não entendes agora o que estás a passar, agora você não entende. Mas amanhã, depois de amanhã, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, você vai entender o porquê você está passando isso hoje. Aí você vai estar lá no Simplesmente Mulher Podcast contando algo que Deus fez na sua vida. Como a minha amiga Evânia, bem-vinda, amada! Um prazer, Pai do Senhor a todos. Um prazer muito grande estar aqui hoje. Amém! Desde já agradeço o convite. Amém! E Deus é bom demais, né? É maravilhoso! Proporciona esses momentos incríveis. Esses momentos. Vocês já perceberam o sotaque da Evânia, né? Veio de longe. E olha que eu já estou há 26 anos longe da minha terra natal. Olha só, 26 Mas o sotaque ainda permanece. O sotaque permanece. Esse sotaque é tão forte, né, Vânia? Que eu acho que a pessoa não esquece, não deixa. Algumas né? pessoas dizem assim, mas por que você não perdeu esse sotaque ainda? Eu digo, primeiro lugar, porque eu não quero, né? e em segundo lugar, porque eu não acho que é fácil. Né? Principalmente quando eu falo assim, bom dia, então, bom dia, falar bom dia para mim é mais difícil. Então eu continuo falando com o meu sotaque, porque para mim é mais fácil. É mais fácil. É bom dia. Bom dia, titia. Mas a Ivânia, ela está aqui em Cuiabá há 1 ano, né, Vânia? 2 anos, né? Mas aqui na Adna, 1 ano. 1 ano que eu tô aqui na Adna. Olha, a história da Ivânia é algo assim maravilhoso, né? Mas, Ivânia, você morava em Recife? Não, eu nasci em Campina Grande, na Paraíba. Paraíba. E aos 24, eu me formei em fisioterapia em Campina Grande e aos 24 anos eu fui para Manaus.
Para Manaus. Para Manaus, por causa de trabalho. E aí eu fui para Manaus e passei 24 anos em Manaus. 24 metade da vida, né? anos. Cheguei em Manaus com 24 anos e passei 24 anos lá. E já tem 2 anos que estou aqui em Cuiabá. E a vinda para Cuiabá é que é a história do milagre. É a história de hoje, gente. A vinda para Cuiabá. Vocês imaginam qual... Esses dias eu entrevistei uma pessoa e eu perguntei: qual vento trouxe você para Cuiabá? Eu vou perguntar para a Evânia. Evânia, qual vento trouxe você? Mistério. Mistério de Deus. Foi um vento do Espírito. Foi um mistério muito grande. Porque assim, eu desde de jovem sempre fui muito sonhadora, né? Sim. E aí, claro, sonhava, né, com o casamento, né, em ter família, ter filhos, o príncipe encantado, né? Príncipe encantado, todo que mundo todas sonha. sonham. Só que eu não achava que seria tão difícil. Tão difícil esse E aí, príncipe. claro, né, a gente se ilude muito. Sim. E se decepciona muito. E, claro, namorei, tive vários problemas, assim, de decepções amorosas, né? Sim. E as pessoas falam assim, mas algumas pessoas têm várias experiências, é bom para isso. Eu digo, na verdade, hoje, com a minha experiência, eu digo, não, a gente só acumula sofrimento. É sofrimento. Eu não nasci no lar evangélico, né? Eu era católica. Católica mesmo. Católica que não tinha um relacionamento íntimo com Deus, né? Então era aquela católica que ia pra missa de vez em quando, né? De vez em quando. Mas realmente não lia a Bíblia, não conhecia verdadeiramente sim. a palavra de Deus. E com isso, né, infelizmente, a gente toma certas atitudes, né, sem o direcionamento do Espírito Santo. E me relacionei com alguém e fui para Manaus. Eu tive uma filha. E quando eu fui para Manaus, ela estava com 1 ano e 2 meses. Olha. Eu deixei ela com a minha mãe por 8 meses, porque eu fui para arriscar trabalho, né? Sim. E aí eu fui e convivi, morei com essa pessoa por 8 anos. E a gente teve 2 filhos, né? E eu passei durante 8 anos que a gente estava junto. E depois a gente separou, ele foi embora, voltou para o Nordeste e eu fiquei com meus filhos em Manaus. Olha. E aí, trabalhando como fisioterapeuta, fiz 2 concursos, Deus abençoou, passei em 2 concursos no estado e na prefeitura. Aí você ainda não conhecia Deus? Não, ainda não. Não, fazendo E aí, tudo... sempre naquela frustração, eu dizia que todas as áreas da minha vida, a única área que era mal resolvida era a área sentimental. Eu dizia, eu sou reconhecida, eu tenho um bom trabalho, né? Sim. Eu sou uma pessoa, sempre fui estudiosa, sempre me dei bem com as pessoas, com os relacionamentos, assim, as amizades, a família. Então, eu dizia que meu lado fraco, meu ponto fraco é o lado sentimental. E eu acho o trabalhar de Deus tão lindo, porque esse lado que eu dizia que era meu ponto fraco, ele usou esse ponto fraco para me trazer para a presença dele. Sim. E eu acho incrível isso. Olha só. E durante esse período que eu estava em Manaus, ainda sem conhecer Jesus, né? Eu me relacionei, namorei com algumas pessoas e continuava andando em círculo. Eu continuava fazendo as mesmas coisas, praticando os mesmos erros, né? Sim. E os mesmos resultados, óbvio, eu tinha, né? Então, decepção, traição, sofrimento. E eu já estava cansada daquilo, né? E Deus, como Ele trabalha lindo, eu conheci alguém e Deus usou essa pessoa para me levar para a igreja. De uma forma indireta, vamos dizer assim. Sim. Eu um dia mexendo no celular dele com ciúme, vi uma mensagem de uma pessoa que dizia assim, que eu te amo em Cristo Jesus. Aí eu fiz, gente, que história é essa? Quem é essa que ama você em Cristo Jesus? Não, é porque eu fui na igreja, na Madureira, ele disse. Eu fui na Madureira, num culto lá, e eu conheci algumas pessoas, já fui mais de uma vez lá, e eu tô gostando de ir lá. Eu fiz, pois eu vou nessa igreja domingo, que eu quero conhecer quem é essa que ama você. Nem queria conhecer Jesus. Não, olha só, eu fui para a igreja por ciúme. Olha como Deus é lindo, né? Então, hoje eu entendo por que eu fui para Manaus. Que era o tratamento dele, né, com hoje eu você. entendo tudo que aconteceu na Paraíba, por que eu fui para Manaus, Sim. o que fez, né, aconteceu por falta de maturidade, Sim. Deus permitiu eu me separar e vivenciar tudo isso porque ia ser em Manaus essa escola, a escola bíblica ia ser em Manaus. E aí eu conheci essa pessoa, fui para a igreja, né? E quando fui pro culto, gostei do culto. Olha. Aí depois eu disse assim, vamos de novo hoje pro culto. E aí fui de novo e comecei a frequentar a igreja da Madureira em Manaus. E
com o passar do tempo, eu fui gostando, fui ficando e a gente continuava namorando. Mas Deus é tão maravilhoso que quando ele viu que eu estava firme na igreja, Deus tirou ele da minha vida. Olha só! E aí eu permaneci na igreja e graças a Deus, de 2008 para cá, eu nunca mais saí da presença do Senhor. Meu Deus! Deus só usou ele para me levar para a igreja. Quando eu estava firme, o Senhor tirou ele da minha vida. E eu permaneci na igreja. E a partir daí eu disse, não, agora minha vida vai ser diferente. Agora eu quero fazer tudo diferente, né? Sim. As coisas velhas ficaram para trás, né? E agora tudo se fez novo. E aí eu comecei a me envolver, já fui, em 2010 eu já era diaconisa, e aí já comecei a envolver em todos os departamentos e escola, tudo eu estava envolvida. Envolvido, E tem um grupo maravilhoso de percussão lá, das mulheres, o Rosas de Saron, que eu fazia parte e a gente tocava. E todo ano tem um congresso das mulheres, né? Que todo ano era um estado diferente. Sim. Por 9 anos eu participei desse evento. E olha só que interessante. Por 3 anos seguidos, 2017, 2018 e 2019, no final do evento, do congresso, eles anunciavam qual seria o estado do ano que vem, né? E aí... Por 3 anos seguidos, eu torci para Cuiabá, não sei porquê. Meu Deus! Eu dizia de jeito, vai ser Cuiabá, vai ser Cuiabá. Aí as meninas falavam, mas por que você quer que seja em Cuiabá? Eu não sei, de repente, conhecer o Pantanal. O Pantanal! Não imaginei nunca em morar, né? Eu não imaginei nunca em morar em Cuiabá. E isso fui ficando na igreja e por 5 anos, eu realmente esperei no Senhor. Porque eu queria, meu sonho era o quê? Ter um casamento feliz, né? Eu nunca tinha casado, né? Eu convivi com alguém, mas eu nunca tinha casado. Eu disse, não, agora tô no caminho certo e agora eu vou fazer tudo certo. E minha líder, a missionária Deni, uma mãe para mim, ela estava sempre me ajudando. E eu disse, não, agora tá tudo bem. Depois de 5 anos esperando no Senhor, aí o que é que a gente faz? Desobedece. Oh, meu Deus! Aí a carência é algo muito interessante, né? Isso serve de alerta para todo mundo. Sim. Porque a gente acha que porque está na igreja, nada de ruim vai acontecer mais com você, verdade, né? É verdade. Você está blindada, que nós assim, você não vai mais tropeçar, você não vai mais cair. E não é bem assim, não né? É bem e são assim. As pequenas pedrinhas que faz você tropeçar, né? Não é uma grande montanha. E aí nisso, eu conheci um irmão na igreja. E aí conversou comigo que queria orar, né? E aí eu, nossa, é o primeiro irmão, é o primeiro crente que eu vou namorar na vida, Meu né? Deus. Agora vai dar certo. E aí eu fiquei muito feliz e empolgada, mas a carência fala mais alto. Você começa a ver só o que você quer ver. Você começa a escutar só o que você quer escutar, né? E aí meus olhos realmente se fecharam. É como se tivesse realmente escamas nos meus olhos para não ver o que tinha que realmente ver. Sim. E eu pedindo a Deus, orando ao Senhor, Deus falou claramente ao meu coração no culto. E ele dizia assim, o que você está pedindo a mim é só uma esmola diante do que eu tenho para você. Aí eu disse, ai meu Deus, então realmente não é de Deus, né? Não é de Deus, vou terminar. E aí fui para casa. Quando cheguei em casa, eu falei com uma amiga sobre isso. Eu disse assim, nossa, irmã, não é de Deus, olha, vou terminar. Aí a amiga diz o quê? Lá vem você com essa história de dizer que não é de Deus. Não pode nem estar feliz que já vem dizendo que não é de Deus. Aí a gente faz assim, é mesmo, né? Acho que é coisa da minha cabeça, aí acredita, irmã? A carne. Aí eu só queria ouvir e ver o que era conveniente para o momento, né? Sim. E infelizmente, eu comecei a ter certeza na minha cabeça, porque o Senhor realmente já, pronto, avisou. Já tinha te falado. E não falou mais. Ele ficou em silêncio. E aí ninguém mais falou nada e eu casei com essa pessoa. Casei com essa pessoa em 2014. E aí foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Infelizmente, a gente acha que todas as pessoas que estão na igreja são realmente pessoas já restauradas, regeneradas. Sim. Mas, infelizmente, a gente tem que vigiar muito. Aham. E, claro, como tudo que está na Bíblia, o Senhor diz o quê? O Senhor perdoa, mas você vai passar pela consequência, né? Vai pagar um grande preço. Vai pagar o preço, é verdade. E aí foram várias situações que aconteceram e foi um casamento que durou 2 anos. Não sei como eu suportei 2 anos. Foi um casamento abusivo em várias situações.
E graças a Deus meus pastores me apoiaram, minha líder me apoiou. E chegou um momento, depois de muita traição, depois de muito sofrimento, humilhação, manipulação e questões financeiras seríssimas, né? Então, assim, eu decidi que eu queria me separar. E eu fiquei muito triste, né? Porque eu disse assim, poxa, eu já ia ser consagrada missionária. Sim. Eu já era professora na escola bíblica dominical. Eu envolvi em vários departamentos. Eu não queria ser a divorciada na igreja, né? Sim. Por desobedecer a Deus. Então eu estava com muita vergonha de Deus, né? Aí o inimigo vem colocando o quê? Porque ele é o acusador, né? Ele é o acusador. E aí vem colocando na sua mente que você não é mais digna disso, Sim. não é mais digna daquilo. Mas o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor, Ele está o tempo todo do seu lado, Ele não lhe deixa, e Ele é misericordioso, bondoso. E Ele fez promessas lindas para a minha vida. E apesar de tudo assim que eu estava passando, eu continuei na obra, eu continuei fazendo o que tinha que ser feito. Passei por 3 anos assim, com muitas dificuldades no pós, né? Porque teve problemas financeiros sérios também. Sim. E aí eu continuava e trazendo a memória que podia me dar esperança. Então era orando, crendo que aquilo também ia passar, crendo que o Senhor escuta minhas orações, crendo que eu ia continuar, o Senhor tinha me perdoado e que Ele era o dono da restauração, né? Que Ele era todo poderoso para restaurar a minha vida. Porque muitas das vezes, Evânia, na situação que você passa, vamos supor, você entrou em um caminho que Deus avisou você, não entra, não vai. Deus falou diretamente com você. E você achou que era coisa da sua cabeça, que era coisa, né? Não, tá na igreja, Deus te preparou. Você entrou pelo caminho. Não é porque você entrou por este caminho que Deus não vai fazer o que Ele disse que iria fazer por você. Porque houve um arrependimento, você arrependeu, você pediu perdão a Ele, você disse, Deus, eu falhei, então cumpra em mim o teu querer, a tua vontade. E o que nós queremos deixar bem claro aqui, para quem está nos assistindo, está nos acompanhando, que houve só um atraso só. Um atraso, voltou para o final da fila. Voltou para o final da fila para receber a promessa de Deus. Pois é. Mas Deus não desistiu de entregar para ela o que Ele havia prometido. Não, Deus não desiste. Deus desiste se você desistir e não correr atrás. A Evânia não fez isso. A Evânia, pelo que ela passou, teve a separação, ficou envergonhada de Deus, mas não desistiu. Pediu perdão a Deus, se humilhou, continuou fazendo a obra ali, ó, no projeto santo do Senhor, e a promessa continuou de pé. Né? E muitas vezes, assim, eu estava lá trabalhando como diaconisa, né, na igreja, ajudando, servindo no culto. E um dia foi marcante para mim, porque eu não tinha percebido ainda, eu achava que já tinha perdoado ele. E nesse dia eu entendi que eu ainda não tinha perdoado ele e eu precisava me libertar disso, porque se eu não perdoasse verdadeiramente ele, eu também não ia receber minhas bênçãos. Então, nesse dia eu estava assistindo o culto e o pastor começou a pregar, um pastor de fora da igreja, estava pregando sobre o filho pródigo. E aí ele pregando, eu até o momento não estava nem prestando muita atenção na pregação, né? Estava trabalhando, fazendo uma coisa e outra. Quando ele começou a falar, já no retorno, quando o filho retorna, que o pai corre, abraça, beija. Aí eu comecei a prestar atenção no culto, né? Começou um negocinho assim no coração, um calorzinho. Dá anel, né? E traz, manda matar os novilhos cevado. E aquela festa, né? Aí o filho mais velho chega e diz assim, o que está acontecendo aí? Para os empregados lá, né? Isso é até o irmão que voltou. Aí ele disse, mas como assim, né? Ele vai, gasta todo o dinheiro e volta agora e meu pai recebe desse jeito. E eu tô aqui, sempre estive aqui, fiel, né? Ajudando, fazendo de tudo. E ele nunca me deu nem um cabrito para comer com meus amigos. Nossa, Ilma, quando ele falou isso, eu me senti no lugar do filho mais velho, dizendo assim, me fazendo de vítima, sabe? Sim. Aquele negócio assim, como se dissesse,
Nossa, olha o cara, o que é que faz comigo, né? Faz isso, tira isso de mim, me humilha, me trai, faz isso comigo. E o Senhor abraça, beija, recebe de volta na casa. Olha ele ali, tá lá, ajoelhado, orando, de carro novo, recebendo suas bênçãos. E você Fulaninha casou, fulaninha tá de carro novo, de emprego novo. E eu aqui, Senhor, na tua casa, trabalhando. O filho pródigo dizendo, eu tô aqui, Senhor, trabalhando e tu nunca me deste nenhum cabrito. Aí o Senhor, com aquela voz maravilhosa, disse, minha filha, tudo que é meu é seu. Olha. Você tá aqui comigo o tempo todo. Se você não comeu ainda o cabrito aí com seus amigos, na minha cabeça, né? Foi porque você não quis. Você é minha filha. Você tem direito à herança. Nossa, isso foi uma virada de chave, assim. Eu realmente, nesse dia, eu me vi como filha. Eu entendi. E nesse dia, eu me igualei a ele. Eu entendi que ele, o filho pródigo e o mais velho, eu e a criatura, nós somos iguais, necessitamos das misericórdias e do perdão do Senhor igualmente. E ele, o Senhor, ama o filho pródigo e o mais velho do mesmo jeito. Do mesmo jeito, é verdade. Então, nesse dia, eu consegui verdadeiramente perdoar e entender que o Senhor cuida dos dois do mesmo jeito, Vânia, se preocupa com os dois do mesmo jeito. E a importância de você realmente perdoar. Porque se você não perdoa, nem sua oração acho que chega no céu. Sem amor, sem perdão. O perdão, por isso que a Bíblia diz, né? Que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Por mês, por ano, não por dia. Meu Deus, 70 vezes 7, Senhor. Então, assim, nós precisamos liberar o perdão para que as nossas bênçãos não fiquem paradas, não fiquem meio ao caminho. E quando você libera o perdão, perdoei. E tem gente que é enganado, ele pensa que perdoou. Ele pensa que não tem nada contra, como você mesmo teve essa experiência. Não, eu já perdoei, não tenho nada contra, já perdoei, estou tranquila. Mas, de repente, o Senhor te traz à tona que não havia perdoado. É interessante demais, né, Vânia? Ah, demais. As coisas de a partir Deus, desse momento, as coisas, né, mudaram. Uma amiga minha, aí nesse momento, nessa mesma época, uma amiga minha, missionária da igreja, falou assim, uma situação da irmã dela, que tinha acontecido com a irmã dela, e ela disse assim, olha, minha irmã fez uma carta para Deus. Olha... Aí eu sou uma carta para Deus, é sério. Mas para quê? Uma carta para Deus pedir do marido dela. Eu disse, carta para Deus? Carta para Deus? Como assim? Ela disse, E aí eu achei interessante, mas fiquei na minha, né? Eu fiz, será que isso funciona, né? E aí tem um versículo que fala aqui, que eu até marquei aqui, porque eu acho muito interessante, que Deus falou comigo e disse assim, em João 16, 23, 24. Ele disse, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, eu vou-lo há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Olha! Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Ou na outra versão que diz, para que a vossa alegria seja completa. Aí eu disse, eu vou fazer essa carta. Então... Despertou algo assim, dá uma esperança. Aí eu disse assim, no momento... Em janeiro de 2019, os primeiros 21 dias, o pastor fazia uma campanha de 21 dias de oração, né? E no dia 21 de janeiro de 2019, eu fiz minha carta. Olha. E aí eu comecei dizendo ao Senhor justamente isso, né? Que as pessoas falam, e a Bíblia fala, e que a gente não sabe pedir. Então resolvi pedir com detalhes. Por quê? Eu já passei por... Aí começo, claro, na carta eu começo falando das minhas mágoas, né? Senhor, você conhece a única pessoa que realmente conhece, sabe tudo que eu já passei, interior, né? Tudo que eu já sonhei, que desejei, que foi frustrado. Mas eu nunca deixei de acreditar no amor, eu nunca deixei de acreditar nas pessoas. Não é porque um ou outro faz você sofrer que todas as pessoas são iguais. Então, assim, eu sempre acreditei na generosidade, no amor. E eu ainda tinha essa esperança, mas eu também sabia que eu não... Porque tinha um pensamento recorrente desde a infância que dizia que eu tinha o dedo podre, que eu não sabia escolher. E olha como as palavras são importantes, né? É verdade. Você fala algo para alguém, você pode abençoar ou amaldiçoar essa pessoa, né? Verdade. Então, às vezes, quando você fala algo para alguém sem intenção...
mas às vezes está jogando uma palavra ao ar De que essa maldição. pessoa traz para si aquela É verdade, verdade, é. E carrega aquela crença pro resto da vida. E eu acreditava que eu tinha o dedo podre. Olha só. Então, nesse dia eu coloquei nas mãos do Senhor. Eu disse assim, Senhor, falam que eu tenho o dedo podre. Eu passei uma vida toda acreditando que eu não tinha sorte no amor. Mas o Senhor conhece o desejo do meu coração de ter uma família, de ser feliz, ter um relacionamento saudável. Então eu resolvi pedir, e pedir com detalhes tudo o que eu quero. Mas assim, se for da sua vontade me dar alguém, o Senhor escolhe e o Senhor envia. Porque eu não vou procurar, eu não vou buscar, eu não vou ficar ansiosa, eu não vou nem querer saber. O Senhor envia para mim. Aí comecei a escrever. Meu Deus! Foram 4 folhas de caderno. Tudo que um dia eu pensei, eu desejei, eu coloquei. Porque eu já me via como filha, entendeu? E eu estava falando com o meu pai. Com o seu pai. Eu disse, o pai terrestre, o nosso pai, faz tudo que a gente quer. Imagina o nosso pai que está no céu, né? Imagina Deus. E Deus realmente, ele se preocupa com isso. Eu sou a prova disso, que o Senhor se preocupa com os mínimos detalhes. Ele se preocupa com o que você gosta, o que você não gosta. Ele se preocupa com isso. Sim. E eu comecei a escrever tudo de uma forma muito sensata, né? Coerente. Não era pedindo algo imaginado. E eu fui criando a minha realidade. Olha. Criando o meu marido ideal. Tudo que um dia eu sonhei e desejei em uma pessoa, eu fui colocando. Senhor, que ele seja isso, que ele seja assim, que ele faça isso. Com especificidade, assim, porque a gente sabe que o Deus é específico, Deus, né? Ele é rico em detalhes. Em detalhes. Então, especialista mesmo em detalhes. Então, eu fui detalhando tudo que eu queria. Quando eu terminei, eu disse assim, Senhor, eu sei que tem muita qualidade para uma pessoa só. Mas eu também sei que Tu és infinitamente maior, né? Maior, e capaz de verdade. fazer mais do que eu estou pedindo ou pensando. Então, Senhor, eu acredito no meu milagre e eu já estou esperando. E eu vou ler essa carta no dia do meu casamento. 4 folhas. 4 folhas. E aí eu fechei, guardei a carta e esqueci. Isso aí. Isso foi janeiro de 2019. E continuei fazendo o que tinha que, trabalhando, cuidando das coisas do Senhor, trabalhando na igreja, trabalhando no meu dia a dia e vivendo. Em julho do mesmo ano, era o congresso da igreja, que foi em São Paulo. São Paulo. O congresso que geralmente a gente passava uma semana no evento. Nesse ano em especial, eu peguei férias do trabalho e passei mais uma semana. Então, a caravana voltou para Manaus e eu fiquei em São Paulo. E aí, eu tenho 2 tios lá, fiquei uns dias lá passeando. E no dia 29 de julho, quando eu estou voltando para Manaus, Guarulhos, Manaus, algo acontece. Inesperadamente. Eu disse, no dia 29 de julho, olha aí, estamos em julho. Olha isso. No dia 29 de julho, nas poltronas 29 D e E, algo aconteceu no céu. Deus é tão maravilhoso que... E o inimigo sempre quis tirar o sorriso do meu rosto, né? Então, assim, claro que aconteceram algumas coisas antes para eu perder esse voo. Né? Quase que o voo mudou, eu não sabia, mas consegui chegar. E nisso, Ricardo estava vindo a trabalho, ele é cuiabano e está voltando de Santa Catarina para Cuiabá, mas na empresa pediram para ele fazer um serviço em Manaus. Em Manaus. E aí a escala dele era Congonhas, não era Guarulhos. E, de repente, mudaram. Quando ele chegou em Guarulhos, a poltrona dele era em outro lugar. E, na hora, ele comprou uma poltrona no corredor, que ele gosta de andar no corredor. E a poltrona era onde? Ao meu lado. Olha! O Senhor colocou o Ricardo ao meu lado no avião. Até aí, né, eu não sabia de nada, Tudo né? normal. Tudo normal. Voo normal. Tranquilo. São 4 horas de voo. Eu comprei um livro no aeroporto. Estava no meio, tinha um senhor do meu lado e ele do meu lado. E eu, com meu livro na poltrona, e lendo durante 1h30. Eu só lia. Meu Deus. E aí, com o passar dos minutos lá, eu comecei a perceber que ele estava meio olhando pro meu livro. Querendo ler com você. Querendo ler meu livro. E aí, teve uma hora que eu olhei assim pro lado, aí eu um despertar assim, né? Porque quando eu escrevi a minha carta, eu falei assim, Senhor, não deixa eu me enganar, né? Sim.
quando o Senhor me enviar, me mostrar essa pessoa, eu preciso sentir alguma coisa, eu preciso ter certeza que é de Deus, eu não quero mais me enganar. E 2 dias antes dessa viagem, eu estava na casa de uma prima minha, e a gente conversando sobre isso, ela falando, você não tem vontade mais de casar? Eu disse, vontade eu tenho, mas eu acho que não vai rolar mais, não. Porque eu não quero mais sofrer e eu não quero mais. Sim. Aí ela disse assim, mas e aí, se tu conhece alguém? Aí eu disse, olha, eu só casaria com alguém de novo, se eu conhecesse alguém que eu dissesse assim, essa pessoa eu não quero perder. Quando eu conhecesse alguém, eu dissesse isso. E aí tá. E aí eu tô lá, quando eu olhei pra ele, que olhei assim, vi um sorrisinho tão lindo, eu pensei assim, será, Senhor? Aí eu pensei, Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a parte da gente, né? Aí eu guardei meu livro, peguei um biscoitinho que tava lá, comecei a brilhar o biscoitinho e ofereci isso. O senhor quer? Aí ele disse, não, obrigado. Aí nisso eu comecei a comer o biscoito e eu me engasguei. Ai, Jesus! Mas eu digo que até o engasgo foi de Deus. Foi Deus que projetou o engasgo. Porque ele pensava que o senhor do meu lado era meu esposo. E aí quando eu comecei a tossir, ele viu que o rapaz lá, o homem, não fazia nada, ele fez, ela tá sozinha, né? Aí nisso ele já chamou o comissário, me ofereceu água e a gente começou a conversar. E quando eu comecei a conversar com ele, eu senti uma paz, uma proteção, parecia um abraço do Espírito Santo, algo que eu não sei explicar, que eu nunca tinha sentido isso. Aí a gente começou a falar, e cada coisa que ele falava, eu me lembrava, está na minha carta. Ai, meu Deus, a carta. Ele falava alguma coisa assim, nossa, está na minha carta. O jeito que ele falava, o que trabalhava, como que era, se tinha filho, onde ele trabalhava, tudo que ele ia falando, eu dizia, nossa, está na minha carta. E a gente, uma sintonia grande, e a gente, durante 2 horas e meia, a gente conversou sem parar. Que já estava chamando a atenção das pessoas no avião. E a gente chegou em Manaus, era uma segunda-feira à tarde. E ele voltava na terça. E a gente conversou, depois saiu para o shopping, foi jantar e continuou conversando. No outro dia a gente conversou, se encontrou novo. Fui deixar no aeroporto, parecia que a gente já namorava há um tempão. Ele saiu de Manaus, a gente já em um relacionamento sério, acredita? Meu Jesus! O Senhor foi um negócio assim, foi incrível. A gente foi conversando, e uma sintonia, mas claro, tudo, desde o início eu conversando com ele, o que eu desejava, como que eu era, tudo em relação à minha vida espiritual, os projetos. Já fui deixando bem claro, né? Que eu não queria mais sofrer. Então, se a gente vai namorar, tem que ser um namoro santo. Então, assim, tudo ficou bem explicado. E, por incrível que pareça, eu digo assim, às vezes a pessoa está no púlpito, profetiza milagre, e quando a pessoa recebe um milagre, às vezes a pessoa que profetizou duvida. Eu acho isso incrível. Porque milagre a gente não explica, né? Não milagre a gente só vive. Só vive, não tem E assim, é a intimidade que cada um tem com o Senhor, você não tem como saber isso, né? Não tem. A sua relação com Deus é você e Ele. É você e Ele. Então, o que você ora, o que Deus fala contigo no secreto, o que você tem de relação íntima com o Senhor, é só você que sabe. Verdade. Por mais que você compartilhe com alguém, com suas amigas, com seus líderes, seus pastores, ninguém nunca vai saber ao fundo isso. Então, eu pensei muito nisso. O que as pessoas vão pensar sobre isso, né? Sim. Porque, de repente, você conhece alguém e já está dizendo que está namorando e que vai casar. Mas eu tinha uma certeza no coração. Uma convicção tão grande. Era a presença, assim, era o Senhor confirmando que era a resposta da minha carta. Sim. Que eu não tive dúvida em nenhum momento, Ilma. Em nenhum momento eu disse assim, será? Em nenhum momento. Então, as coisas foram se confirmando. E 20 dias depois desse dia, ele voltou a Manaus, a gente noivou. Meu Jesus! E menos de 3 meses a gente casou. Casaram. E eu vim para Cuiabá, casei em Cuiabá, olha só. Quem diria, né? Tinha tanta vontade de vir a Cuiabá, mas não pensei que ia casar. E a gente se conheceu isso em julho, tudo no mesmo ano. Nesse ano, em 2019, na nossa igreja em Manaus, era o ano da colheita. E olha, Deus é maravilhoso, porque a gente planta, mas uma hora você colhe, né? É verdade. O problema é que às vezes a gente não quer esperar, né? Verdade. A gente quer plantar hoje e já colher amanhã.
E a gente sabe que tem várias árvores aí que você planta hoje e demora anos para você colher, né? Hoje mesmo eu vi um post na internet que fala quem planta tâmara não colhe tâmara. Seus netos irão colher. É de 80 a 100 anos para colher uma tâmara, imagina. Então, esse esperar no Senhor, que muitas vezes a gente quer pular o processo, né? Um pouco a situação, né, a gente Ivânia? se apressa, quer resolver, dar uma mãozinha para Deus. Dar uma mãozinha para Deus, ajudar Deus. E eu tive a experiência nesses, né, desde 2008, na presença do Senhor, eu tive várias experiências com o Senhor, dele agir imediatamente, de repente, como também demorar anos para responder. É verdade. Então, Deus é que sabe o tempo certo. Ele sabe aquele momento que você precisa dar resposta para hoje. Só que ele sabe também que se ele der resposta daqui 1 ano, 10 anos, você vai permanecer, vai ficar firme, vai buscar e vai compreender que ele é Deus, ele é soberano. Então, quando ele age por nós, Jesus, eu preciso dessa resposta hoje. Ele age, ele dá a resposta, porque ele sabe que a resposta é para aquele momento. Mas quando prolonga também, a gente pensa assim, tá demorando, tá difícil, Deus esqueceu, será que ele vai responder? Mas não é porque está demorando. É porque ele sabe o momento exato, o momento chave. Hoje eu posso entregar a resposta para Ilma que tá tudo ok, vai ficar tranquilo. Então, como diz, nós não sabemos de nada, quem sabe é ele. E o interessante nesse processo da espera é que justamente, às vezes, a nossa bênção também não está pronta. Verdade. Nem você está pronta e nem a bênção está pronta. Então, imagina, eu escrevi uma carta. Nessa carta, dizia que a pessoa não podia beber. Na minha carta dizia, Senhor, eu não quero que ele beba, não quero que ele seja viciado em nada, em droga nenhuma. E então, olha só como Deus é lindo. Olha só. Em maio do mesmo ano, né? Do mesmo ano. 2019. O aniversário de Ricardo é 9 de maio. No dia 9 de maio, ele tomou uma cerveja e disse no dia 10, a partir de hoje eu não bebo nunca mais na vida. 10 de maio. Aí eu digo o quê? Porque o Senhor estava preparando ele para me conhecer em julho. Olha. Então, isso foi um processo na vida dele, na minha, em todas as áreas. Porque tanto financeiramente ele estava sendo preparado e eu também para a gente se encontrar na hora certa. Tanto emocionalmente, tanto em relação ao outro relacionamento dele. Sim. Né? Então, as coisas todas, Deus preparou. Ele comprou a casa em junho. Eu comprei o carro novo em maio, ele comprou em junho, ele comprou a casa em junho, tudo preparado para em julho a gente se conhecer. Em julho se Sabe conhecer. que nós tudo preparado? Sim. Deus é maravilhoso. Eu dizia que queria morar no condomínio. E tá lá morando. Ele comprou a casa no condomínio, o condomínio de casa, queria de casa, não era de apartamento. Ele comprou em junho. Em julho a gente se conheceu. Você entender, você tem que entender que o trabalhar de Deus é perfeito. É perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, às vezes, a gente não sabe. O silêncio, às vezes, de Deus é porque ele está trabalhando. Então, se você realmente entende isso e espera, porque o confiar em Deus é diferente de acreditar em Deus, né? De acreditar em Deus é diferente. Porque se a gente acredita, acreditar é uma coisa. Tem uma historinha que eu gosto de falar que deixa bem didática em relação a acreditar e confiar. Essas pessoas que trabalham em circo, esses artistas de circo que passam naquela corda bamba lá, se equilibrando, que tem aquela rede de proteção embaixo, né? Ele chegou para um colega do circo e disse assim, você acredita que eu passo no cabo, numa bicicleta, me equilibrando, sem a rede de proteção? Aí o amigo fez, claro, eu já vi você fazer isso várias vezes, acredito, vai lá, tô aqui olhando. Ele disse, acredita mesmo? Ele disse, acredito. Ele disse, então vamos comigo na bicicleta? Ele disse, não, aí eu não confio não. Não confio. Tá vendo? Acreditar é uma coisa, confiar é outra. É outra. Então, acreditar em Deus é uma coisa. Confiar é realmente entregar para ele e esperar deixar ele fazer. E ele vai fazer. Então, eu comecei a realmente entregar para ele. E aí, orando e tendo essa certeza. Senhor, eu creio que tu me deste, Ricardo, que é o meu presente, é o meu milagre. Então, se é tua vontade estar com ele, então tudo isso vai acontecer. Então, foi programando venda de casa, de mudança, de tudo, né? Licença no trabalho e tudo foi dando certo. E a minha casa eu já tentava vender lá em Manaus há anos.
e nunca consegui. Era problema com documentação, era problema com nosso de cartório, e dinheiro, e um monte de coisa. Não era registrado o imóvel, um monte de coisa. Quando eu decidi, quando eu falei que queria vender a casa para eu chamei um corretor e eu disse assim, isso tudo faz parte do milagre, né? Sim. Aí eu disse assim, eu quero que você venda essa casa. Isso era janeiro para fevereiro de 2020 já, antes da pandemia. Aí eu disse assim, em maio eu já quero estar em Cuiabá. Aí ele disse, mas dona Evânia, não é tão fácil, rápido vender uma casa. Eu disse, não, faz a tua parte que eu faço a minha. A sua é vender a casa, a minha é orar. Orar. Aí ele, tá bom, colocou a placa lá e saiu. E aí quando ele saiu, eu me ajoelhei e disse assim, Senhor, eu sei que tu estás nesse negócio. Foi o Senhor que me deu, Ricardo. Então, eu acredito que o Senhor é capaz de mandar uma pessoa aqui, tocar na campainha, vai entrar, vai olhar a casa, vai gostar da casa e vai comprar a casa à vista. Olha. Porque eu creio que tu és capaz de fazer isso. Não porque eu estou pedindo, Sim. e sim porque tu és poderoso para fazer qualquer coisa. E orei na mesma semana, minha vizinha da frente tocou a campainha, Olha. Chegou lá dizendo que estava escolhendo uma casa para a sogra vir morar perto. A sogra foi olhar a casa, gostou e comprou a casa à vista. À vista. Em um mês, resolveu tudo. Eu vendi casa, documentação, dinheiro, tudo. Olha só. Aí o corretor chegou e fez, Dona Evânia, a senhora é uma mulher de fé, né? Eu disse assim, isso é para aumentar a sua fé que o Senhor fez isso. Então, assim, foi tudo dando certo, né? A mudança, foi organizando. Aí vem a pandemia, né? Meu Jesus. E aí, porque assim, eu vim casar em Cuiabá, mas voltei ainda para Manaus, né? Por causa do trabalho. Aham. Vai fazer agora 3 anos, né? Que a gente se conheceu agora em julho. Sim. E em outubro, 3 anos que a gente casou. E aí eu voltei ainda para lá. Aí fiquei lá, casada, porém sozinha ainda, né? E organizando como ia ser a licença. E pedi licença para interesse particular por 2 anos. Depois podia renovar por mais 2 anos, enquanto eu vinha para cá passar um tempo aqui. E aí veio a pandemia, eu já tinha vendido a casa, eu já tinha mandado a mudança, já estava prestes a vir embora, aí saiu um decreto cancelando licença, cancelando férias, tudo, e eu tinha que sair do posto de saúde que eu trabalhava para ir trabalhar na UTI com pacientes com Covid. Aí eu me vi realmente apavorada, né? Porque eu disse assim, não acredito. Quando eu recebi meu milagre, eu vou morrer, Deus. Eu já pensei, né? No início, logo em Manaus, foi bem terrível, e muitos casos. E eu me vi muito sozinha, né? E já numa casa, já sem móveis nenhum. Meu Deus. Tendo que trabalhar com Covid, então já não podia estar frequentando a casa das amigas por causa desse medo do contágio no início. Sim. Foi um período bem sofrido, eu comecei realmente a ter crises de ansiedade e cheguei a ter taquicardia, problemas com falta de ar. E cheguei aí ao hospital, fiz tratamento, cheguei ao psiquiatra, tomei remédio controlado e aí o psiquiatra falou, a senhora quer uns 90 dias de licença? Eu disse, quero. Ah, é agora que eu Quando preciso. ele me deu essa licença, eu só vim comprar a passagem e vim embora para Cuiabá. E eu tinha falado em janeiro que dia 2 de maio eu queria estar em Cuiabá. Dia 2 de maio eu cheguei em Cuiabá. Olha. Fez 2 anos esse ano, né? E o interessante é que quando eu cheguei aqui, mesmo quando eu vim antes de casar, quando eu vim conhecer a cidade no feriado de setembro, eu vim aqui na Adna, porque Ricardo já frequentava aqui. E aí eu vim conhecer a Adna e gostei da Adna, né? Então, quando eu cheguei em Cuiabá, eu nem cheguei a visitar a Madureira. Eu já vim direto para a Adna. E aí eu gostei muito do pastor Edivaldo, da pastora Eliane, fui muito bem recebida aqui. E aí eu continuei frequentando aqui. Eu disse, não, quando eu vier morar de vez, eu vou na Madureira, eu dizia, né? Quando eu vier de vez, eu vou visitar a Madureira. E fiquei nesse pensamento. Porque quando eu conheci Ricardo, tem algo que eu esqueci de falar. Deixa eu voltar um pouquinho. Quando eu conheci, que a gente conversou bastante lá, ele disse para mim que era católico. Olha. Aí eu disse assim, Senhor, mas peraí. Na minha carta tá batendo aqui tudo, menos esse fato aqui. Porque como que da minha carta eu tô dizendo que eu quero servir ao Senhor na igreja com ele. Como que ele, católico, e eu, né? Eu sei se tem alguma coisa errada. Aí eu orei ao Senhor para o Senhor confirmar isso, né? E aí ele veio embora. Ele veio na terça. Na quarta-feira eu fui na casa da minha líder, conversar com ela, explicar tudo que tinha acontecido.
E aí ela ficou muito preocupada, né? Meu Como Deus, mãe, sim. como líder, ela ficou muito Sim. preocupada, com razão. Com razão. Eu expliquei, conversei com ela, disse tudo, abri meu coração, né? Tudo que eu estava Sim. sentindo, tudo que o Senhor estava respondendo a mim. Ela disse assim, minha filha, eu como uma mulher de Deus, como missionária, eu acredito na verdade, que é a palavra. Então vamos orar ao Senhor e eu vou pedir uma resposta a Ele, uma palavra para você agora. E a gente orou e ela abriu a Bíblia no Salmo 45 e o Senhor... E o Salmo é o quê? Um cântico de amor. E o Senhor fala, o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és o mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. E aí, quando ela leu isso, ela orou ao Senhor e disse assim, minha filha, eu conheço você, conheço a sua história e diante do Senhor, eu creio que você está colhendo o que você semeou, o que você plantou ao longo desses anos. E Deus te abençoou para sempre, quem sou eu para não te abençoar? E aí ela orou e abençoou. Aí no dia seguinte eu fui trabalhar, né? Como fisioterapeuta lá no consultório. Não. E já estava no finalzinho do expediente. Eu tinha orado nessa quarta-feira à noite em casa, pedido para o Senhor confirmar essa história dele ser católico, né? E aí no outro dia eu estou no trabalho. Chegou uma senhora muito nervosa, querendo falar comigo. Eu disse, entre, sente aqui. Ela fez, ai, doutora, ela chamava a doutora. Ai, doutora, eu vim aqui essa semana, não consegui falar com a senhora não estava, ela muito agitada. Eu fiz, calma, sente aí, o que foi que aconteceu? Esse meu irmão de 92 anos fraturou o fêmur, está precisando de fisioterapia e eu não consigo vaga em lugar nenhum. E ela muito nervosa. Eu disse, como é seu nome? Ela disse, Maria da Paixão. Só podia ser paixão, né? Para ser tão agoniado desse jeito. E aí ela sentou e aí eu disse, olha, Deus só faz as coisas na hora certa. Se a senhora tivesse vindo aquele dia que a senhora está dizendo, se tivesse me encontrado, não tinha vaga. A vaga é hoje, tem vaga para ele hoje. Eu consigo uma vaga para ele. Aí ela, ai meu Deus, ficou toda feliz, começou a chorar, né? Olha. Era uma senhora também. Aí eu levantei para dar a volta assim, para dar um abraço nela. Quando eu levantei, ela levantou da cadeira e começou a cantar, irmã. Ai, meu Deus. Meu Deus. Aí ela começou a dizer assim, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Oh. E aí ela levanta e diz assim, Deus não entrega bênção pela metade, Ele só entrega bênção completa. Nossa, nessa hora eu comecei a chorar, abracei ela e senti que isso era a resposta do Senhor. Que era a resposta que você precisava. Que a bênção era completa. Era Ele mesmo. Era Ele mesmo. Então, se tinha algo ainda que eu não estava entendendo, eu tinha que confiar no Senhor, que a bênção era completa. Era completa. E com o passar do tempo, a gente realmente se conheceu e quando a gente começou a conversar, mesmo antes do casamento, ele falou que desde 2012 ele já tinha aceitado Jesus aqui na Adna. Olha... Mas como ele não tinha se batizado em águas ainda, ele não se sentia realmente ainda membro. Por isso que ele falou para mim que era católico. Sim. E aí a gente casou, quando eu vim mesmo morar aqui, eu não cheguei nem aí mais na Madureira, já fiquei aqui de vez. Já ficou aqui. Aí veio a pandemia, a gente ficou sem vir em culto presencial, mas de junho do ano passado para cá, né, tem um ano, que a gente começou a frequentar e eu comecei a frequentar o círculo de oração, que eu sou apaixonada. Que é uma bênção. E aí comecei a me envolver, já fui fazer visita com as irmãs e fui sendo convidada para ministrar a palavra. E eu fui tão bem recebida aqui na Adna por todas as irmãs que eu disse, não vou sair mais daqui. Não posso. E aí teve um culto que um pastor, eu não lembro o nome dele agora, ele falou assim, falou claramente ao meu coração, Deus te trouxe para essa igreja para te colocar no trilho, para você viver a abundância dele aqui na terra. Nossa, isso foi muito forte, porque eu estava muito em dúvida ainda se ficava aqui ou não, né? Sim. Mas e quando o pastor Edivaldo toda vez fala daquela história da profecia, do avivamento aqui em Cuiabá e tudo, eu digo assim, agora eu entendo porque o Senhor me trouxe para Cuiabá, para eu viver esse avivamento aqui também. Aqui. E esses 12 anos que eu passei
em Manaus, na Madureira, eu digo que foi uma escola para mim em todas as áreas, porque o que eu aprendi, o que eu vivenciei lá, eu sou muito grata. Sim. E eu estou podendo agora colocar em prática. Colocar Deus é tão em prática maravilhoso. O que Deus te ensinou. Que Deus me tirou realmente, fechou um ciclo lá, Sim. me tirou no momento certo e me trouxe para, junto com o Ricardo, a gente fazer Sim. uma obra aqui. E o Senhor tem trabalhado na minha vida, na vida dele, na nossa família. E glória a Deus, né, Vânia, que ele desceu as águas. Desceu as águas em Hoje ano ele passado. não se sente mais que católico. Não! E a gente tá vindo para a escola bíblica, a gente tá vindo para os cultos. É uma bênção. E graças glória a Deus a gente tá se envolvendo cada vez mais. Ele é bênção. tímido, né? Diferente de mim. Ele é um pouco tímido, mas aos poucos ele tá se relacionando com os irmãos. Sim. E eu me sinto muito à vontade E aqui. é verdadeiramente o homem que você descreveu na carta. E verdadeiramente todos os detalhes. Até a característica física tinha, hein, irmã? E Glória Deus cuida. a Deus, Deus né, cuida que dos Deus detalhes. Cuida, Deus faz. Porque até isso que eu dizia que queria praticar esporte, que queria não sei, tudo Sim, que eu falei na carta, sim. Deus cumpriu, Deus honrou. Olha, gente, é muito interessante quando nós entregamos e colocamos nas mãos do Senhor. Não sei de que maneira você gostaria de entregar e colocar nas mãos do Senhor. A Evânia teve esse despertamento de escrever. Uma amiga falou que escreveu a carta, ela também. Eu já ouvi muitos testemunhos sobre escrever uma carta para Deus. Vale a pena você acreditar e confiar que aquilo que você vai escrever vai acontecer. E agora há pouco, conversando com a Evânia aqui, ela falou o xodó que o marido trata a mãezinha dela, de 86 anos. Que é um xodó, é um tratamento, é uma coisa linda, que parece que são casados há anos. Anos. Então, assim, gente, Deus traz, Deus te dá, Deus, olha, muitas das vezes, com a decepção da vida, como a Evânia teve, decepcionou 2 vezes na vida amorosa, 2 vezes assim, né, de morar junto, de ficar junto, mas decepcionou outras vezes. Uhum. Pode a pessoa frustrar e falar, não vou mais, não quero mais, vou ficar aqui porque, eu tenho um dedinho podre. Não, faça como a Evânia fez. Tome uma decisão, que essa decisão vai te colocar em um lugar de gozo, de paz, de alegria. E o Senhor é capaz para trazer alguém que entenda o que você já passou, entenda o que você precisa. Sabe o que a Evânia falou para mim? Vou contar para vocês. Que ela nunca foi tão bem tratada na vida amorosa dela, que tem hora que ela fala, meu Deus, será que eu mereço isso tudo? Porque o marido o trata muito bem, é um carinho enorme. Mas por que ela está tendo isso? Porque ela decidiu a entregar nas mãos do Senhor e viver isso. E querer viver este momento. Colocar a fé em ação. Colocar a fé em ação. Então, querida, querido, você que está nos assistindo neste momento, simplesmente mulher, não é só para mulher, não. É para homem, mulher, família, todo mundo. Vale a pena você abrir o teu coração, entregar nas mãos do Senhor e pedir a Ele que faça o que o seu coração deseja. Ele é capaz, Ele é fiel e Ele dá o melhor para você. Ele entrega na tua mão aquilo que você nem imagina. Ele traz para você. Então vale a pena. E eu sinto muito, Evânia, de nós não podermos continuar. Que pena, né? De não podermos aqui prolongar um pouco mais, que a história dela, ela tentou resumir, ela tentou... Tem mais detalhes. Tem mais detalhes, tem muitos detalhes. Mas, infelizmente, nós não podemos continuar, mas fica por uma próxima. Aí ela vai falar que ela até deixou de ser fisioterapeuta, agora... Tem a transição de carreira. A transição de carreira, tudo isso. Outro dia a Evânia vai voltar, né? Para falar sobre a carreira dela, o que Deus proporcionou para ela aqui em Cuiabá, como está sendo. Que é um cuidado lindo também. É um cuidado do Senhor, é um cuidado do Senhor. É lindo o que Deus fez na vida da Evânia. Então, abra o teu coração. Se tiver que perdoar, perdoe. Se alguém te magoou, se alguém te entristeceu, perdoe. Perdoe
e deixa o Senhor pelejar por você. Amém, queridos? Nós vamos orar neste momento, vamos abençoar a tua casa, o teu lar, a tua família, a tua empresa. Nós vamos aqui pedir ao Senhor que abençoe a tua vida poderosamente. Né, Vânia? Amém. A Ivânia vai estar fazendo esta oração por você e que o Senhor fale mais ao teu coração. Oremos. Soberano e eterno Deus, Sim, graças Jesus. te damos, Senhor, por esse momento, Senhor, por esse podcast. Sim, meu Pai. Nos abençoa, Senhor. Cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, Sim, Senhor, Jesus. abre, Senhor, o coração, Senhor. Que essa palavra Sim, encontre meu Deus. terra fértil, Senhor. Germine e dê frutos, Senhor. Sim, Aumenta Jesus. a fé, a esperança dessa pessoa que está nos ouvindo hoje, Senhor. Sim, meu Deus. Acalenta, Senhor, o coração. Que ela entenda, ele e ela entendam que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pensar ou verdade. imaginar. O Senhor é poderoso, é o nosso Pai, nosso Paizinho que cuida dos mínimos detalhes. É verdade, E Ele Jesus. é especialista em detalhes. Então, creia, irmã. Creia que o Senhor se preocupa meu com Deus. você, que o Senhor está vendo e já viu tudo que você passou. Sim, Jesus. E Ele se agrada em te ver sorrindo, em te ver feliz. É verdade. Eu creio que nesse momento o Senhor está entrando na sua casa, na sua creio. mente, no seu coração Eu e te creio. dando alegria. Sim. A oportunidade hoje de olhar para a sua vida e ser Sim. grato por tudo que tens e crendo que o Senhor vai fazer infinitamente mais por você. Porque os projetos dele são maiores e melhores do que os nossos. Sim. Então receba essa palavra cheia de amor e de alegria Em nome e de que o Jesus. Senhor se revele a ti hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por tudo isso que acabamos de ouvir. Acabamos de sentir que Deus é, que faz, que pode e que nos fortalece todos os dias. Evânia, muito obrigada, querida. Amém. Eu que Deus agradeço. abençoe. Amém. A todos nós. Um prazer. E muito breve voltaremos para contar aí sobre a sua nova etapa, a sua nova trajetória, no nome de Jesus. Amém. Só é chamar. Deus abençoe você, querido, querida, que esteve ligadinho conosco no Simplesmente Mulher Podcast. Se Deus disser que sim, semana que vem estaremos de volta com mais um bate-papo, mais uma experiência linda para a tua vida. E olha, não esqueça de compartilhar, de convidar alguém, mandar o link, deixa o seu joinha aí para nós, que você está interagindo no reino de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém! Amém.